influencia na intolerância ao glúten? O procedimento metabólico eu não conheço, não sei como é que é esse processo se dá. Eu sei do estudo do Nodari, mas eu não li esse trabalho. Tá. Aqui. Em nota, a Monsanto nega que o uso do glifosato pode causar câncer e ainda garante que o produto é seguro para a população. Qual a sua opinião a respeito do posicionamento da empresa? A empresa tem interesses comerciais associados à venda do produto. Então é normal que ela procure esconder os problemas. Levo mais confiança em manifestação do Instituto Nacional do Câncer, que associa o glifosato a tumores cancerígenos. Levo mais confiança no Instituto Internacional de Pesquisas de Câncer, que diz que esse produto é possivelmente cancerígeno. Levo mais confiança em estudos que se somam do professor Serrarini, na França, também mostram uma relação direta entre o herbicida e tumores, no caso em ratos. Existe na Argentina estudos do professor Andrés Carrasco também apresentando esse tipo de problema com rãs e outros animais. Então, acredito que o glifosato está associado, de fato, a problemas cancerígenos, o linfoma non-Hodgkins, e essas informações mais recentes de doença celíaca, o estudo do Nodari, vem se acumulando, se somando ao conjunto de informações que indicam que se trata de um produto perigoso para a saúde. É o veneno mais usado no país, é o veneno agrícola mais usado no planeta. Então, essas indicações de problemas merecem cuidado e devem ser motivo de alarme. Como tu te posiciona no sentido de que se tu conversares hoje com um agricultor, até o pequeno agricultor, ele acredita firmemente de que o glifosato é seguro e que ele não pode viver sem o glifosato para ter alta produtividade. Como informar adequadamente esse produtor? O glifosato é um herbicida, ele mata plantas. Então ele substitui o trabalho manual de agricultores que limpariam o terreno, eliminando as plantas que ele não quer em concorrência com a lavoura que ele cultiva. De fato, esse propósito de facilitação do trabalho é muito interessante. Todos fogem do trabalho penoso. Entretanto, os danos causados são por demais ameaçadores. O fato de que a família está ameaçada, que a sobrevida dos outros seres que habitam no solo, que a fertilidade do solo, a produtividade futura está ameaçada, todos esses fatores devem ser levados em consideração. O agricultor, se tiver que optar entre um herbicida ou outro herbicida, deveria procurar alternativas menos danosas do que essas que a pesquisa vem associando a tumores cancerígenos. É claro que ele poderia optar também, se fosse seguir as opções da empresa, por herbicidas ainda mais perigosos, como o 2,4-D, ou poderia buscar pressões junto ao governo para que fossem estimuladas ações previstas no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse plano prevê estímulos à produção de alimentos limpos, estímulos à substituição de tecnologias, buscando reverter esse uso desenfreado e essa desinformação que faz com que muitos agricultores acreditam que precisam do glifosato, que precisam desses agroquímicos. Na verdade, essa necessidade é uma mitologia associada à falta de estímulos a opções alternativas de cultivo. Como tu bem mostraste ali na tua palestra, realmente existe esse mito, né, de que só pode ter produtividade usando agrotóxicos, né? Mas a minha questão ainda é como fazer para chegar ao convencimento desse agricultor de que não precisa, porque no meio rural essa ideia é disseminada. Essa ideia foi construída. O agricultor ele costuma se espelhar em experiências que ele percebe como bem-sucedidas. Qualquer agricultor, qualquer produtor de arroz que visite as lavouras de arroz dos agricultores assentados na Grande Porto Alegre vai verificar a possibilidade de produzir arroz sem veneno. Nós temos, no caso da soja, muito poucas experiências nesse sentido. Mas a humanidade chegou ao estágio em que chegou sem usar venenos, exceto nos últimos 70 anos.
Então, nos últimos 70 anos, as gerações que se formaram nesse período foram gerações que tiveram sua forma de raciocínio conduzida pelas campanhas de marketing associadas a esses venenos. Perceba, usar um veneno não aumenta a produtividade. Usar um veneno que mata uma planta que está do lado do pé de milho não faz o pé de milho ser mais produtivo. O que faz o pé de milho ser mais produtivo são transformações que permitam absorver melhor a luz do sol, que permitam absorver e regular melhor a disponibilidade de água, permitam utilizar melhor os recursos do solo. As pesquisas devem ser voltadas a isso. Essas seriam as pesquisas de base agroecológica, aquelas que buscam estimular as potencialidades naturais da planta. Os agroquímicos são produtos que buscam compensar a falta de informações, a falta de estudos nesses campos. São instrumentos para uma guerra biológica, uma guerra química contra a natureza, quando vocês percebam, quando você poderia desenvolver outras formas técnicas. Percebam, quando há uma passeata em Porto Alegre e os estudantes são vigiados do céu por drones, nós estamos diante de uma tecnologia muito sofisticada, que é usada para controlar estudantes. Vocês não acham óbvio que a ciência que faz isso poderia fazer uma máquina para raspar no solo entre os grãozinhos, entre as plantas de soja, ao invés de jogar veneno? É lógico que nós temos possibilidade de construir esses instrumentos, mas não fazemos isso porque as empresas que dominam este campo são empresas que produzem aqueles venenos, que têm as patentes, o direito de uso daqueles venenos. Para elas não há interesse em desenvolver tecnologia que os substitua. Em relação ainda ao glifosato, se percebe que não existe fiscalização quanto à compra do produto. Qualquer pessoa pode ir a uma agropecuária e comprar o produto sem maiores problemas. Não apenas o glifosato, todos os produtos, todos os agrotóxicos, eles são vendidos com um nível de controle muito pequeno, muito restrito. Isso acontece também porque as condições de uso são dentro de propriedades particulares e os espaços de venda são muito dispersos e a constituição de serviços de fiscalização é muito exígua, são poucos os fiscais, são poucos os recursos para transporte. Então a estrutura de fiscalização é débil. Isso facilita esses problemas, esses desvios de uso, Inclusive, a fiscalização, acho que é tão precária que, entrevistando um agricultor, eu percebi que numa plantação de milho transgênica, cujo filho mesmo dizia, nós começamos a colocar o glifosato na plantação de milho quando o milho está ainda pequenininho. Então, o que eu percebi é que um menino de menos de 12 anos trabalha diretamente com o pai na lavoura de milho transgênica, usando glifosato. Então, essa fiscalização não existe nem para esse tipo de coisa. Não existe, e a desinformação do pai e a ilusão que ele terminou aceitando de que esse produto não causa danos, permite que ele corra esses riscos, que ele transfira esses riscos para a sua família. Sim, porque no caso, no meio rural, eles não estão usando maquinária agrícola, estão plantando transgênico a nível familiar. Aí usam a mulher, o filho, o sobrinho, enfim, a família está sendo contaminada aos poucos e o chefe da família não se convence do contrário. A agricultura familiar, ela é mais um modo de vida do que uma atividade econômica. Todas as pessoas da família trabalham junto. O filho trabalha com o pai e dessa forma aprende a fazer, aprende a atividade, se forma como indivíduo, como produtor. Isso é bom. O que está atrapalhando é que há um domínio das políticas públicas, das políticas agrícolas, por interesses dessas empresas. E esse domínio faz com que não haja nem a informação, nem a disponibilidade de alternativas de uso. E não havendo alternativas de uso, e o agricultor acreditando que o produto não é danoso para a saúde, é bom que o seu filho o acompanhe. Então ele percebe nesse impulso positivo de fortalecer e preparar o filho, ele percebe pouco risco, porque não tem a informação associada ao uso. Isso vale para todos os herbicidas, não apenas para o glifosato, vale